Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ele jurou que a amava. Depois desapareceu sem deixar rastros. Agora ela está grávida, morando nas ruas, e o bebê pode ser dele. Mas o reencontro entre os dois vai revelar segredos capazes de destruir tudo. Assista essa história até o final. Você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. O verão de 2024. Em São Paulo havia sido o mais sufocante em décadas. As ruas ferviam de calor e Elisa Monteiro caminhava pela Vila Madalena com a sensação de que estava fugindo de si mesma há meses. Aos 29 anos, carregava nos ombros o peso de uma vida que desmoronara como um castelo de cartas. Ex-professora de História da Arte na Universidade de São Paulo, havia sido uma mulher respeitada, admirada pelos alunos, reconhecida pelos colegas, até o dia em que tudo ruiu. A acusação havia sido cruel e calculada. Relacionamento impróprio, com um aluno. Uma mentira tão bem construída que nem mesmo ela conseguiu provar sua inocência. Documentos forjados, testemunhas compradas, evidências plantadas. Alguém havia orquestrado sua destruição com precisão cirúrgica. E Elisa ainda acordava todas as noites tentando descobrir quem e por quê. Demitida, humilhada publicamente, rejeitada pela própria família que sempre questionara suas escolhas acadêmicas, ela havia vendido tudo o que possuía e se mudado para São Paulo. Não por esperança, mas por desespero. Uma cidade grande o suficiente para que uma pessoa pudesse desaparecer entre milhões de outros rostos anônimos. Naquela tarde de março, caminhava sem destino pelas ruas da Vila Madalena quando parou diante de um antiquário. A vitrine exibia peças que pareciam sussurrar histórias esquecidas, móveis coloniais brasileiros, pinturas do século XIX, objetos que carregavam a alma de tempos passados. Por um momento, sentiu-se em casa novamente. A arte sempre fora seu refúgio, seu idioma. Mais fluente. Essa peça te chamou a atenção? A voz atrás dela era grave, com um sotaque que ela não conseguiu identificar imediatamente. Virou-se e encontrou um homem que parecia ter saído de uma pintura renascentista, mas com traços inequivocamente brasileiros. Alto, ombros largos, cabelos escuros ligeiramente ondulados. Os olhos eram o que mais impressionava, cinzentos como chuva de inverno, intensos e perturbadores. É uma peça colonial mineira, respondeu Elisa, tentando soar casual enquanto observava o espelho ornamentado na vitrine. Século XVIII, provavelmente feito em Vila Rica. O trabalho em madeira de lei indica que foi encomendado por alguém muito rico para os padrões da época. Ele sorriu, mas não foi um sorriso que chegou aos olhos. Impressionante. A maioria das pessoas vê apenas um espelho antigo. Eu enxergo. Histórias, disse ela, finalmente o encarando. Sempre enxerguei. Rafael Santos, ele se apresentou estendendo a mão. O aperto foi firme, mas ela notou que ele a segurou por alguns segundos além do necessário. Elisa. Só Elisa? Por enquanto. Ele riu e dessa vez o som teve calor genuíno. Tem conhecimento suficiente sobre arte colonial brasileira para me ajudar com um projeto? Elisa hesitou. Nos últimos meses havia aprendido a desconfiar de oportunidades que chegavam sem aviso, mas a necessidade falava mais alto que a prudência. Seu dinheiro estava acabando, e dormir no albergue feminino da região central estava se tornando insustentável. Que tipo de projeto? Tenho uma propriedade em Campos do Jordão, uma mansão dos anos 1920 que pertenceu ao barão do Café Augusto, Mendanha. Estou restaurando-a e preciso de alguém que entenda da arte e decoração da época, alguém que saiba dar vida às histórias que essas paredes guardam. A proposta era tentadora demais para ser verdadeira. E por que eu? Porque você vê o que outros não veem, ele disse, com uma simplicidade que a desconcertou. E por que? Algo me diz que você precisa de um recomeço, tanto quanto eu preciso de alguém que faça justiça àquela casa. Elisa estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira ou má intenção. Rafael Santos
irradiava o tipo de confiança que vinha com dinheiro e poder, mas havia algo mais. Uma tristeza profunda, cuidadosamente escondida atrás da postura altiva. Quando começaria? Amanhã, se você aceitar. O trabalho duraria alguns meses. Oferecerei hospedagem na propriedade e alimentação, e um salário que imagino seja generoso o suficiente para alguém em sua situação. As palavras foram ditas sem malícia, mas Elisa sentiu o sangue subir ao rosto. Minha situação? Uma mulher inteligente, claramente educada, carregando uma mochila gasta e observando antiguidades com a fome de quem perdeu tudo o que amava. Ele não desviou o olhar. Não estou julgando. Estou reconhecendo. A honestidade brutal o tornava ainda mais perturbador. Elisa respirou fundo, pesando suas opções limitadas. Poderia continuar definhando em São Paulo, gastando os últimos reais em café e pão francês, dormindo em abrigos e aceitando trabalhos que não pagavam nem o suficiente para o transporte. Ou poderia aceitar a oferta de um estranho e partir para as montanhas. Tudo bem, disse ela, aceito. Excelente. Rafael tirou um cartão do bolso interno do blazer. Meu motorista buscará você amanhã às 8 da manhã. Me passe seu endereço. Elisa. Hesitou novamente. Na verdade, estou entre endereços no momento. Hotel? Algo assim? Ele a estudou por um momento que pareceu eterno. O Copacabana Palace? O abrigo feminino da Rua General Osório. Se ele ficou surpreso, não demonstrou. Apenas assentiu. Às 8 em ponto, então. Naquela noite, Elisa mal conseguiu dormir. Deitada no beliche desconfortável, escutando os roncos e sussurros das outras mulheres, tentava decifrar o que havia acontecido. Rafael Santos havia aparecido como um anjo salvador, mas anjos salvadores não existiam. Especialmente não para mulheres como ela, que haviam aprendido da pior forma que o mundo não era generoso com quem caía. Ainda assim, fez as malas. A mochila não demorou nem 5 minutos para ser arrumada. Algumas roupas, livros, documentos e as joias da avó que nunca teve coragem de vender. O motorista chegou pontualmente às 8 da manhã. Um homem silencioso de terno escuro que a cumprimentou com um aceno de cabeça e carregou sua mochila como se ela pesasse toneladas. O carro era uma BMW preta com vidros fumê e Elisa se sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. A viagem até Campos do Jordão durou 3 horas, e a cada quilômetro que se afastavam de São Paulo, Elisa sentia como se estivesse deixando para trás não apenas a cidade, mas uma versão inteira de si mesma. O motorista não tentou conversar, e ela aproveitou o silêncio para observar a paisagem mudando de urbana para rural, de cinza para verde. A propriedade apareceu depois de uma curva íngreme, no meio de uma floresta de araucárias. Elisa segurou a respiração. A mansão era magnífica, uma construção imponente em estilo neoclássico que parecia ter brotado das montanhas como um milagre arquitetônico. 3 andares, jardins cuidadosamente planejados, uma fonte central que refletia a luz dourada da tarde. Rafael a esperava na entrada principal, vestindo uma camisa branca de linho que contrastava com a pele bronzeada. Vê-lo novamente confirmou a impressão que ela havia tido no dia anterior. Ele era bonito demais, rico demais, misterioso demais para ser verdade. Bem-vinda à Casa Mendanha, disse ele, estendendo a mão para ajudá-la a sair do carro. Espero que se sinta em casa. Elisa aceitou a ajuda, tentando ignorar o calor que se espalhou pelo braço quando ele a tocou. É impressionante. Espere até ver o interior. E realmente era de tirar o fôlego. O hall de entrada tinha pé direito duplo, escadaria de mármore, Carrara, afrescos no teto que retratavam cenas da mitologia grega adaptadas ao contexto brasileiro, mobiliário original da época, tapetes persas, pinturas de artistas como Almeida Júnior e Eliseu Visconti. O barão Mendanha não economizou, comentou Elisa, girando lentamente para absorver cada detalhe. Ele queria que a casa fosse um testemunho da riqueza que o café havia trazido para o país, uma forma de eternizar seu legado.
Rafael caminhou até uma das pinturas, observando-a com expressão pensativa. Nem sempre conseguimos controlar como seremos lembrados. Havia algo na forma como ele disse aquilo que fez Elisa olhá-lo mais atentamente. Você conhece bem a história da família? Conheço histórias de muitas famílias ricas brasileiras. Geralmente terminam da mesma forma, em tragédia ou esquecimento. E você, qual vai ser o final da sua história? Ele a encarou com aqueles olhos cinzentos perturbadores. Ainda estou escrevendo. Os dias que se seguiram desenvolveram uma rotina estranha e intimista. Elisa acordava cedo e passava as manhãs catalogando as peças de arte, pesquisando suas origens, documentando o estado de conservação. As tardes eram dedicadas ao planejamento da restauração. Rafael aparecia sem horário fixo, às vezes permanecia horas observando-a trabalhar, às vezes desaparecia por dias inteiros. Quando estava presente, a tensão no ar se tornava quase palpável. Ele se movia pela casa como um felino, sempre silencioso, sempre observando. Elisa sentia o peso do olhar dele nas costas quando se concentrava em alguma tarefa. Sentia a presença dele mesmo quando não o via. Você tem outros projetos além desta casa? Perguntou ela uma tarde, enquanto examinava uma tela de Portinari que precisava de restauração urgente. Alguns negócios aqui e ali. A resposta foi vaga, como sempre eram quando ela tentava saber mais sobre a vida dele. Que tipo de negócios? Investimentos. Importação. Coisas que rendem dinheiro suficiente para manter casas como esta. Elisa ergueu o olhar da pintura. Por que tenho a impressão de que você está mentindo? Rafael riu, mas foi um som sem humor. Porque você é inteligente demais para o próprio bem. Essa não é a primeira vez que escuto isso. Imagino que não. Ele se aproximou parando tão perto que ela pôde sentir o cheiro da colônia masculina misturada com algo mais selvagem. Imagino que sempre te trouxe problemas. Você não faz ideia. Conte-me. A voz havia baixado de tom, tornando-se quase um sussurro. Elisa sentiu o coração acelerar, mas não conseguiu determinar se era medo ou atração. Por que quer saber? Porque você está na minha casa cuidando das minhas coisas e eu gosto de conhecer as pessoas em quem confio. Você confia em mim? Deveria? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles como uma promessa e uma ameaça. Elisa engoliu em seco, tentando organizar os pensamentos. Havia algo hipnótico na forma como Rafael a olhava, como se estivesse tentando ler não apenas seus pensamentos, mas sua alma. Eu era professora, disse ela finalmente. Na USP, História da Arte. Tinha uma carreira promissora, reconhecimento, uma vida que eu havia construído tijolo por tijolo. E alguém decidiu que eu não merecia tê-la. As palavras saíram amargas. Forjaram evidências de que eu mantinha um relacionamento inadequado com um aluno, não apenas romântico, mas que eu estava favorecendo-o academicamente em troca de favores. Rafael não disse nada, apenas continuou olhando para ela com aquela intensidade perturbadora. As provas eram perfeitas, muito perfeitas. E-mails que eu nunca enviei, fotografias que eu nunca tirei, testemunhas que juraram ter visto coisas que nunca aconteceram. Elisa sentiu a raiva familiar subindo pela garganta. Tentei me defender, mas era minha palavra contra um dossiê inteiro, de mentiras bem construídas. E você nunca descobriu quem estava por trás disso? Tenho suspeitas. Havia outros professores que queriam a posição que eu ocupava, ex-namorados que não aceitaram bem o fim dos relacionamentos, pessoas que talvez tenham se sentido ameaçadas pelo meu sucesso. Elisa balançou a cabeça. Mas suspeitas não provam nada. Às vezes provam tudo, disse Rafael, com uma certeza que a fez estremecer. O que você quer dizer com isso? Que nem sempre precisamos de provas para saber quem são nossos inimigos. Às vezes basta seguir o instinto. Havia algo na forma como ele disse aquilo que sugeria experiência pessoal. Elisa se perguntou que tipo de inimigos um homem como Rafael poderia ter. E sua família? Não te apoiaram? A pergunta pareceu provocar uma mudança sutil na expressão dele. Minha família não é exatamente conhecida por apoiar quem precisa. Eles sabem que você está aqui?
Minha família não sabe onde eu estou há muito tempo, e prefiro assim. O tom final da resposta deixou claro que o assunto estava encerrado, mas Elisa não conseguiu evitar a curiosidade. Rafael Santos era um enigma embrulhado em mistério, e quanto mais tempo passava com ele, mais perguntas surgiam. Naquela noite, durante o jantar servido na sala de jantar formal, a tensão entre eles atingiu um novo patamar. Rafael havia escolhido um vinho tinto caro e a luz das velas fazia sua pele dourada brilhar como bronze. "Você se sente solitária aqui?" perguntou ele, cortando o risoto de camarão que a cozinheira havia preparado. "Às vezes, mas é uma solidão diferente da que eu sentia em São Paulo." "Como assim?" "Lá eu estava sozinha no meio de milhões de pessoas. Aqui estou sozinha no meio das montanhas, mas não me sinto vazia. E eu? Minha presença conta para alguma coisa?" A pergunta a pegou desprevenida. Elisa ergueu os olhos e encontrou Rafael observando-a com uma intensidade que fez seu estômago se contrair. "Conta", admitiu ela, sentindo o rosto esquentar. "Para melhor ou para pior?" "Ainda estou decidindo." Ele sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. "Pelo menos você é honesta." "A honestidade é uma das poucas coisas que me restaram." "E o que mais restou?" "Orgulho. Talvez orgulho demais." "Orgulho não é defeito quando se tem motivos para senti-lo. Mesmo quando ele nos impede de aceitar ajuda? Especialmente quando nos impede de aceitar ajuda fácil demais." Elisa pausou com o garfo no ar. "Você está sugerindo que sua ajuda foi fácil demais? Estou sugerindo que você foi inteligente em desconfiar dela. E agora? Devo continuar desconfiando?" Rafael se recostou na cadeira, o olhar nunca deixando o rosto dela. "Agora você deve seguir seu instinto, como sempre fez." "Meu instinto me trouxe até aqui." "E o que ele está dizendo agora?" Elisa sentiu o coração acelerar. O instinto estava gritando tantas coisas contraditórias que ela mal conseguia ouvi-las todas. Que Rafael era perigoso, que ele estava escondendo algo importante, que ela se sentia mais viva na presença dele do que havia se sentido em meses, que havia uma atração magnética entre eles que estava se tornando impossível de ignorar. "Está dizendo que você não é quem diz ser", respondeu ela finalmente. "E isso te incomoda?" "Deveria." Talvez. Eles terminaram o jantar em um silêncio carregado de possibilidades não ditas. Quando Rafael se ofereceu para acompanhá-la até o quarto, Elisa não recusou, embora soubesse que estava entrando em território perigoso. O corredor do segundo andar era iluminado por luminárias antigas que criavam sombras dançantes nas paredes. Seus passos ecoavam no piso de madeira, criando uma trilha sonora íntima para a caminhada silenciosa. Na porta do quarto dela, Rafael parou. "Elisa?" "Sim?" "Se um dia você descobrir que eu não sou o homem que você imagina, o que fará?" A pergunta a desconcertou pela honestidade crua. "Depende de quem você realmente for. E se eu for alguém perigoso?" "Todo mundo é perigoso de alguma forma", respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a resposta. "A questão é se o perigo vale a pena." Rafael deu um passo à frente, reduzindo o espaço entre eles a quase nada. Elisa pôde ver as pequenas cicatrizes que marcavam sua face, a linha tensa da mandíbula, a forma como ele respirava um pouco mais rápido do que o normal. "E vale?" perguntou ele, a voz rouca. Antes que ela pudesse responder, ele ergueu a mão e tocou suavemente seu rosto. O polegar traçou a linha da maçã do rosto, descendo até o canto da boca. O toque era leve, quase reverente, mas enviou ondas de calor por todo o corpo dela. "Rafael." "Eu sei", ele murmurou. "Eu sei que é loucura. Eu sei que você deveria fugir de mim o mais rápido possível. Eu sei que deveria deixá-la em paz. Mas não consigo." A confissão saiu como um sussurro desesperado. "Desde o momento em que te vi na frente daquele antiquário, não consigo parar de pensar em você. Na forma como você olha para as coisas, como se pudesse ver através delas, até encontrar a verdade escondida. Na forma como você não baixa os olhos quando eu te olho.
Na forma como você não tem medo de mim, mesmo devendo ter. Elisa sentiu o mundo diminuir até ficar apenas eles dois, parados no corredor escuro de uma mansão que guardava segredos que ela ainda não conhecia. Talvez eu devesse ter medo, sussurrou ela. Talvez, mas você não tem. Não. Por quê? Pergunta exigia uma honestidade que ela não sabia se estava pronta para dar. Mas sob o olhar cinzento e intenso de Rafael, as defesas que havia construído nos últimos meses começaram a ruir. Porque você me faz lembrar que ainda estou viva, disse ela. Porque quando você me olha, não vejo pena ou julgamento. Vejo reconhecimento. Reconhecimento. Como se você soubesse exatamente como é carregar feridas que ninguém mais pode ver. O polegar dele traçou o contorno dos lábios dela e Elisa se pegou inclinando-se para o toque. Elisa, ele disse novamente, desta vez como uma oração. Eu sei que é complicado, ela sussurrou. Eu sei que provavelmente vou me arrepender. Eu sei que você está escondendo algo que pode me machucar. E mesmo assim... Mesmo assim... Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse travando uma batalha interna. Quando os abriu, novamente havia tomado uma decisão. Não esta noite, disse ele, recuando meio passo. Não enquanto você não souber exatamente no que está se metendo. A rejeição doeu mais do que Elisa havia esperado. Rafael, acredite em mim, ele interrompeu, a voz áspera de contenção. Eu quero. Deus sabe o quanto eu quero. Mas você merece conhecer a verdade antes de tomar essa decisão. Que verdade? A verdade sobre quem eu sou, sobre por que estou aqui, sobre por que alguém como eu não deveria estar tocando alguém como você. Ele deu um passo para trás, e Elisa sentiu o frio do espaço entre eles como um choque físico. Boa noite, Elisa. Ela o observou se afastar pelo corredor, os passos ecoando até desaparecerem completamente. Somente então entrou no quarto, encostou-se na porta fechada e tentou controlar a respiração acelerada. Naquela noite, deitada na cama que havia pertencido à filha do barão Mendanha, Elisa ficou acordada por horas tentando decifrar o homem que havia invadido sua vida como uma tempestade. Rafael Santos era um quebra-cabeças com peças faltando, e ela tinha a impressão perturbadora de que algumas dessas peças poderiam mudar tudo o que ela pensava saber sobre ele. Mas pela primeira vez em meses, não se sentia como uma vítima das circunstâncias. Sentia-se como uma mulher desejada, vista, valorizada. E se isso vinha com riscos, talvez fosse um preço que ela estava disposta a pagar. Lá fora, o vento das montanhas balançava as árvores, criando uma sinfonia noturna que a embalou em um sono inquieto, povoado de sonhos com olhos cinzentos e promessas não cumpridas. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Elisa e Rafael. Ele não desapareceu como ela havia temido, mas também não voltou a se aproximar com a mesma intensidade daquela noite no corredor. Em vez disso, estabeleceu-se entre eles uma dança cuidadosa de proximidade e distância, como dois ímãs que se atraem e se repelem simultaneamente. Elisa mergulhou no trabalho com uma dedicação quase obsessiva, catalogando cada peça de arte, cada móvel, cada detalhe da decoração original da casa Mendanha. Descobriu que o barão havia sido não apenas um comerciante de café bem-sucedido, mas também um colecionador compulsivo. Havia peças raras de artistas brasileiros do século XIX, esculturas europeias, cerâmicas orientais, livros que valiam uma fortuna. Ele estava tentando comprar a imortalidade, comentou Rafael uma manhã, encontrando-a na biblioteca cercada de livros antigos e catálogos de arte. Parece que funcionou de certa forma. Ainda estamos falando dele um século depois. Mas, pelas razões certas, Rafael pegou um dos livros folheando as páginas amareladas, ou apenas porque teve dinheiro suficiente para deixar um rastro bonito. Elisa pausou na catalogação. Você fala como se conhecesse pessoas assim. Conheço muitas pessoas que confundem legado com ostentação. Incluindo você mesmo?
A pergunta o fez erguer os olhos do livro, encontrando o olhar dela, especialmente eu mesmo. A honestidade crua na resposta a surpreendeu. Rafael havia se tornado um mestre em respostas evasivas, e cada momento de transparência parecia um presente raro. Quer falar sobre isso? Não. Quer que eu pare de perguntar? Também não. Elisa riu, balançando a cabeça. Você é a pessoa mais contraditória que já conheci. Você ainda não conheceu minha família. Fale-me sobre eles. Rafael fechou o livro com mais força do que o necessário. Minha família é especialista em destruir tudo o que toca, incluindo uns aos outros. Por isso você está aqui, fugindo deles? Estou aqui por muitas razões. Algumas delas têm a ver com minha família, outras não. E quais são as outras? Ele a observou por um longo momento, e Elisa teve a impressão de que estava sendo avaliada, como se ele estivesse decidindo quanto da verdade poderia compartilhar. Você, disse. Ele finalmente. Você é uma das outras razões. O coração de Elisa acelerou, mas ela forçou a voz a permanecer calma. Eu? Mas você me conheceu há apenas algumas semanas. Conheci, sim, mas sabia de você há mais tempo. A revelação caiu entre eles, como uma pedra jogada em água parada, criando ondas de implicações perturbadoras. O que você quer dizer com isso? Rafael se levantou, caminhando até a janela que dava vista para os jardins. Lembra quando perguntou como eu sabia que você estava em uma situação difícil? Como eu soube exatamente onde encontrá-la? Você disse que foi intuição. Menti. Elisa sentiu um frio percorrer a espinha. Como você sabia? Porque mandei investigar você depois que descobri o que havia acontecido na universidade. Por quê? A voz saiu mais aguda do que ela pretendia. Por que você faria isso? Rafael. Virou-se para encará-la, e a expressão em seu rosto era uma mistura de culpa e determinação. Porque foi minha família que orquestrou sua destruição. O mundo de Elisa pareceu inclinar-se sobre o próprio eixo. Ela se agarrou à mesa da biblioteca, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. Sua família. Meu pai, mais especificamente, Eduardo Santos. Talvez você o conheça por outros nomes, Eduardo Ravenna, Edward St. James, Eduardo Santini. Ele coleciona identidades como outros colecionam selos. O nome Eduardo Santos não significava nada para Elisa, mas havia algo familiar na forma como Rafael o pronunciou, como se carregasse um peso que ia além da simples relação familiar. E por que seu pai destruiria minha carreira? Eu nem sabia que ele existia. Porque você estava se aproximando perigosamente de uma verdade que ele prefere manter enterrada. Que verdade? Rafael hesitou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que Elisa já havia aprendido a reconhecer como sinal de agitação interna. Sua tese de doutorado, a pesquisa sobre o tráfico de obras de arte durante a Segunda Guerra Mundial e suas conexões com famílias brasileiras proeminentes. Elisa sentiu o sangue gelar. Sua tese havia sido um projeto ambicioso. Rastreando como obras de arte saqueadas pelos nazistas haviam chegado ao Brasil através de redes de comerciantes e colecionadores. Ela havia identificado várias famílias que possuíam peças de origem duvidosa, mas a pesquisa havia sido interrompida quando sua vida desmoronou. Meu pai tem interesse em manter certas conexões históricas no passado onde pertencem, continuou Rafael. Sua pesquisa estava começando a fazer as perguntas certas, sobre as pessoas erradas, incluindo sua família, especialmente minha família. Elisa se sentou pesadamente na cadeira, tentando absorver a magnitude da revelação. Então tudo isso, você me encontrar, me trazer para cá, essa casa, foi real. Rafael a interrompeu voltando para perto dela. Meus sentimentos por você são reais. O que sinto quando estou ao seu lado é real. Mas sim, inicialmente fui enviado para controlá-la. Controlá-la como? Mantê-la longe da pesquisa, seduzi-la se necessário, fazer você esquecer o que havia descoberto. As palavras foram como tapas, e Elisa sentiu lágrimas de raiva queimar em seus olhos. E funcionou, não é?
A patética professora caída em desgraça se apaixonou pelo homem misterioso que apareceu para salvá-la. Não. A voz de Rafael saiu firme. Não funcionou, porque eu me apaixonei por você antes mesmo de conseguir cumprir a missão. Mentira. Verdade. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, forçando-a a olhá-lo nos olhos. Elisa, eu vim para cá determinado a fazer você esquecer sua pesquisa. Mas quanto mais tempo passo com você, mais percebo que meu pai estava certo em ter medo. Você é perigosa. Não para você mesma, mas para pessoas como ele. Para pessoas como eu. Perigosa como? Porque você vê a verdade. Porque não aceita mentiras bonitas em troca de conveniência. Porque tem coragem de fazer as perguntas que outros preferem não fazer. Elisa afastou o rosto, tentando organizar os pensamentos. Então, sua família destruiu minha vida para me impedir de descobrir que vocês possuem arte roubada dos nazistas? É mais complicado do que isso. Muito mais complicado. Explique. Rafael se levantou, caminhando novamente até a janela. Minha família não apenas comprou arte roubada, eles ajudaram a roubar. Durante a guerra, meu avô trabalhava como intermediário entre colecionadores nazistas e compradores sul-americanos. Depois da guerra, quando os nazistas começaram a fugir para a América do Sul, ele os ajudou a liquidar suas coleções em troca de percentuais generosos. Meu Deus! Isso foi apenas o começo. Ao longo das décadas, a família Santos se especializou em lavagem de dinheiro através do mercado de arte. Compramos e vendemos peças para ditadores, cartéis, políticos corruptos, qualquer um disposto a pagar pelos nossos serviços de discrição. Elisa sentiu náusea subindo pela garganta. E você? Faz parte disso? Nasci parte disso. Fui criado para ser parte disso. Mas nos últimos anos... Ele pausou, virando-se para encará-la novamente. Nos últimos anos tenho tentado encontrar uma saída. Por isso está aqui, se escondendo da própria família? Estou aqui porque roubei algo deles, algo que pode destruir toda a operação. O quê? Documentos, registros de transações, fotografias, correspondências. Tudo o que meu pai coletou ao longo de décadas como seguro contra seus parceiros de negócios. Elisa o observou, tentando decifrar se ele estava dizendo a verdade ou se aquilo era apenas mais uma camada de mentiras cuidadosamente construídas. E o que pretende fazer com esses documentos? Ainda estou decidindo. Posso vendê-los para o maior lance e desaparecer, para sempre. Posso entregá-los às autoridades e assistir minha família ser destruída. Ou posso devolvê-los e tentar negociar minha liberdade. Qual dessas opções te permitiria dormir melhor à noite? A pergunta o fez sorrir pela primeira vez desde que a conversa começara. Você realmente não consegue evitar fazer as perguntas difíceis, consegue? É um defeito de caráter. É sua melhor qualidade. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso das revelações pairando entre eles como uma nuvem de tempestade. Elisa, Rafael disse finalmente. Sei que não. Tenho o direito de pedir nada depois do que acabei de contar. Mas preciso que saiba que tudo o que sinto por você é real. Cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada olhar, nada disso foi fingimento. Como posso ter certeza? Como posso confiar em qualquer coisa que você diz? Não pode. E eu entenderia perfeitamente se decidisse ir embora agora mesmo. Elisa estudou o rosto dele procurando sinais de mentira. Mas tudo o que via era vulnerabilidade crua, medo de perder algo que havia se tornado precioso. Seus documentos, disse ela. Onde estão? Por que quer saber? Porque talvez eu possa ajudá-lo a tomar a decisão certa. Rafael balançou a cabeça. Não vou envolvê-la mais do que já envolvi. É perigoso demais. Tarde demais para essa preocupação, não acha? Sua família já me destruiu uma vez. O que mais podem fazer? Você não entende. Eles não hesitarão em matá-la se descobrirem que você sabe sobre os documentos. A palavra matar ficou suspensa no ar como uma ameaça tangível. Pela primeira vez, Elisa compreendeu verdadeiramente o tipo de mundo no qual havia se envolvido.
E você? Perguntou ela. Eles matariam você também? Sou família. Mas isso me dá apenas proteção limitada e apenas enquanto for útil para eles. Elisa se levantou, caminhando até a estante de livros antigos. Passou os dedos pelos lombos gastos, sentindo o peso da história que continham. Gerações de conhecimento, segredos, verdades e mentiras cuidadosamente preservadas. Minha pesquisa, disse ela finalmente. Tudo o que descobri antes de ser destruída. Você tem acesso a isso? Tenho. O que descobri estava correto. Estava mais correto do que você imaginava. Você havia identificado pelo menos 3 famílias envolvidas no esquema, incluindo a minha. Mais algumas semanas de pesquisa e teria conectado todos os pontos. Então, eles tinham motivos para me parar. Tinham motivos para fazer muito pior do que apenas arruinar sua carreira. O fato de terem se limitado a isso foi quase generosidade. Elisa virou-se para encará-lo. Por quê? Por que não fizeram pior? Porque eu argumentei que você poderia ser mais útil controlada do que morta. Disse a eles que poderia seduzi-la, fazê-la se apaixonar por mim, usar seus sentimentos para mantê-la na linha. E eles acreditaram? Acreditaram porque eu já havia feito isso antes. A confissão foi como um soco no estômago. Outras mulheres. Outras pessoas que se aproximaram demais da verdade. Outras pesquisadoras, jornalistas, investigadores. Minha especialidade sempre foi a sedução e manipulação. Elisa sentiu o mundo girar levemente. Quantas? Isso importa? Para mim, sim. Rafael fechou os olhos por um momento. 7. Ao longo de 10 anos. E todas se apaixonaram por você? Todas. Acreditaram que sim. E comigo, também é fingimento? Não. A resposta saiu como um grito de dor. Com você tudo mudou. Desde o primeiro dia, desde o primeiro olhar, tudo mudou. Eu vim aqui para destruí-la emocionalmente e acabei me destruindo no processo. Elisa sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de traição, de uma dor tão profunda que parecia física. Saia, disse ela. Elisa, saia. Rafael hesitou por um momento como se fosse argumentar, mas então assentiu e se dirigiu à porta. Uma coisa, disse ele parando no batente. Os documentos estão em um cofre em Zurique. Se alguma coisa acontecer comigo, há instruções para que sejam enviados a você. Por quê? Porque você é a única pessoa em quem confio para fazer a coisa certa com eles. E então ele saiu, deixando Elisa sozinha na biblioteca, cercada pelos livros e segredos de um barão do café morto há décadas, tentando processar o fato de que havia se apaixonado por um homem cuja profissão era destruir pessoas como ela. Os dias que se seguiram foram uma tortura silenciosa. Rafael desapareceu da casa e Elisa se viu sozinha com os funcionários discretos e suas próprias emoções em turbilhão. Parte dela queria fazer as malas e partir imediatamente. Voltar para São Paulo. Recomeçar mais uma vez. Esquecer que Rafael Santos havia existido. Mas outra parte, a parte que sempre havia sido sua ruína e sua salvação, não conseguia parar de pensar nos documentos em Zurique, na possibilidade de expor a rede que havia destruído sua vida, na chance de fazer justiça, não apenas para si mesma, mas para todas as outras vítimas da família Santos. Foi durante uma dessas noites insones que escutou o barulho. Passos no andar de baixo, muito tarde para ser qualquer um dos funcionários. Elisa se levantou da cama, vestiu um hobby e desceu silenciosamente as escadas. A luz do escritório de Rafael estava acesa e ela pôde ouvir vozes baixas, mas tensas. Aproximou-se cuidadosamente, mantendo-se nas sombras do corredor. Não pode continuar assim, Rafael. Papai está perdendo a paciência. A voz era feminina, jovem, com um sotaque que misturava português e espanhol. Elisa se arriscou a espiar, pela fresta da porta, e viu uma mulher de cerca de 25 anos, cabelos escuros, elegantemente vestida, que se parecia extraordinariamente com Rafael. Lucia,
A voz de Rafael soou cansada. Eu disse que precisava de mais tempo. Tempo para quê? Para se apaixonar de verdade pela garota? Para esquecer completamente por que está aqui? Para decidir qual é o caminho certo. O caminho certo é o que sempre foi. Proteger a família. Sempre. E se a família não merecer proteção? Lucia riu, mas foi um som sem humor. Desde quando isso importa? Nascemos nesta família, vivemos desta família, morremos por esta família. Não temos o luxo de questionar se merecemos ou... Não. Talvez você não tenha. Eu cansei de viver assim. Por causa dela. Por causa de muitas coisas. Ela foi apenas o estopim. Elisa segurou a respiração, tentando absorver cada palavra da conversa. Rafael, você sabe o que papai fará se descobrir que você está mesmo apaixonado por ela. Não será apenas sua carreira na família que estará em risco. Eu sei. E ela? Sabe que sua vida depende de você manter as emoções sob controle? Ela não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Ela é o alvo, lembra? Ela é a razão pela qual estamos todos aqui, nesta situação impossível. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. O que papai quer que eu faça? Termine o trabalho. Seduza-a completamente. Faça-a se apaixonar ao ponto de fazer qualquer coisa que você pedir, e então a convença a assinar um acordo de confidencialidade em troca de uma quantia generosa. Ela nunca mais falará sobre sua pesquisa, e todos nós podemos seguir com nossas vidas. E se ela se recusar? Então não será mais problema seu. A ameaça implícita fez o sangue de Elisa gelar. Ela recuou lentamente, tentando voltar ao quarto sem fazer barulho, mas esbarrou em um móvel que rangeu suavemente. As vozes no escritório cessaram imediatamente. O que foi isso? Sussurrou Lúcia. Elisa ouviu passos se aproximando e correu, silenciosamente para as escadas, subindo o mais rápido que conseguiu sem fazer barulho. Conseguiu chegar ao quarto e fechar a porta bem no momento em que escutou Rafael chegando ao corredor do segundo andar. Deitou-se na cama, fingindo dormir, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo através da porta. Escutou os passos pararem em frente ao seu quarto, a maçaneta girar lentamente, a porta se abrir uma fresta. Rafael ficou ali por alguns minutos que pareceram horas. Então, finalmente, fechou a porta e se afastou. Elisa esperou até ter certeza de que ele havia ido embora para se levantar novamente. Caminhou até a janela e observou um carro preto desaparecer pela estrada serpenteante que levava à cidade. Lucia havia partido, mas as palavras dela continuavam ecoando na mente de Elisa. Termine o trabalho, seduza-a completamente. Então não será mais problema seu. Pela primeira vez desde que chegara à casa Mendanha, Elisa compreendeu que não estava apenas com o coração em risco, estava com a vida em risco. E o homem por quem havia se apaixonado era tanto sua salvação quanto sua perdição. Na manhã seguinte, Rafael voltou como se nada tivesse acontecido. Encontrou Elisa no jardim, onde ela fingia ler um livro sobre a arte brasileira colonial enquanto tentava decidir o que fazer com as informações que havia descoberto. Bom dia, disse ele, a voz cuidadosamente casual. Bom dia. Dormiu bem? Elisa ergueu os olhos do livro, estudando o rosto dele. Havia círculos escuros sob os olhos, sinais de uma noite mal dormida. Perfeitamente, mentiu. E você? Também. Eles se observaram por um momento, cada um sabendo que o outro estava mentindo, nenhum dos dois disposto a admitir. Rafael, disse Elisa finalmente, preciso tomar uma decisão. Que tipo de decisão? Se vou ficar ou se vou embora? Ela viu algo passar pelo rosto dele. Medo, talvez, ou alívio. Impossível dizer qual. E o que está inclinando sua decisão para um lado ou outro? Confiança, respondeu ela, ou a falta dela. Rafael se sentou no banco ao lado dela, mantendo uma distância cuidadosa. Posso ganhar sua confiança de volta? Pode tentar. Como? Elisa fechou o livro, virando-se para encará-lo completamente. Me diga onde estão os documentos, todos eles, e me deixe vê-los.
Elisa, você disse que confia em mim para fazer a coisa certa com eles. Prove. Rafael ficou em silêncio por um longo tempo, claramente travando uma batalha interna. Finalmente, suspirou profundamente. Há um cofre aqui na casa, no porão. Tenho cópias de tudo. Mostre-me. Se eu mostrar, não haverá volta. Você se tornará oficialmente um alvo da minha família. Já sou um alvo da sua família. A diferença é que agora sei disso. Rafael a estudou por mais um momento, então assentiu lentamente. Muito bem. Mas Elisa, depois que vir esses documentos, sua vida nunca mais será a mesma. Minha vida já não é mais a mesma. Desde o dia em que você apareceu na minha frente, ele sorriu tristemente. Nós dois sabemos que eu não apareci na sua frente por acaso. Não. Mas talvez o que sentimos um pelo outro não tenha sido planejado por ninguém. Nem mesmo por você. Rafael estendeu a mão e, depois de um momento de hesitação, Elisa a pegou. Vamos, disse ele. Vou te mostrar exatamente com o que estamos lidando. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Elisa não conseguiu evitar a sensação de que estava prestes a cruzar uma linha que não teria volta. Mas, pela primeira vez em meses, sentia que estava recuperando algum controle sobre sua própria vida. Mesmo que isso significasse entrar de cabeça no mundo perigoso e sombrio da família Santos. O porão da casa Mendanha não era o que Elisa esperava. Em vez do espaço mofado e escuro que imaginara, encontrou um ambiente climatizado, com prateleiras de madeira nobre, onde garrafas de vinho centenárias repousavam como tesouros adormecidos. Rafael a guiou através de corredores iluminados por luzes suaves, até chegarem a uma parede que, à primeira vista, parecia sólida. Ele pressionou uma sequência de tijolos em uma ordem específica, e parte da parede deslizou silenciosamente, revelando uma sala secreta. O interior era moderno, quase futurista. Computadores de última geração, arquivos organizados em gavetas de aço, e no centro, um cofre imponente que parecia ter saído de um filme de espionagem. Impressionante, murmurou Elisa, observando. O contraste entre a elegância antiga da casa e a tecnologia avançada escondida em suas entranhas. O barão Mendanha não era o único com segredos, disse Rafael, aproximando-se do cofre. Minha família tem usado esta casa como esconderijo há décadas. Quando a comprei oficialmente, apenas legitimei algo que já acontecia informalmente. Você comprou esta casa? Com dinheiro sujo, como tudo o que minha família possui. Ele digitou uma combinação no cofre, e a porta pesada se abriu com um suave sibilo hidráulico. Cada tijolo desta propriedade foi pago com o sofrimento de alguém. O interior do cofre estava organizado com precisão militar. Pastas etiquetadas, drives de computador, fotografias, documentos antigos preservados em plástico. Rafael pegou várias pastas e as levou até uma mesa no centro da sala. Por onde quer começar? Perguntou ele, a voz tensa. Pelo começo, como tudo começou. Rafael abriu a primeira pasta, revelando fotografias em preto e branco de homens em uniformes nazistas, ao lado de brasileiros elegantemente vestidos. Meu bisavô, Augusto Santos, 1943. Estava oficialmente exportando café para a Europa. Na verdade, estava facilitando a venda de obras de arte roubadas de famílias judias. Elisa estudou as fotografias, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia de onde vinham as peças. Não apenas sabia como ajudou a escolhê-las. Tinha um catálogo completo das coleções privadas que estavam sendo confiscadas. Escolhia as peças mais valiosas para seus próprios clientes sul-americanos. A próxima fotografia mostrava um navio no Porto de Santos, com caixotes sendo descarregados sob supervisão militar. Dezembro de 1944. Uma das últimas remessas antes do fim da guerra. 450 peças de arte, incluindo 3 Picassos, um Van Gogh e uma escultura de Rodin. E depois da guerra, Rafael virou a página revelando documentos mais recentes. Depois da guerra, o negócio evoluiu. Meu avô, depois meu pai, expandiram para a lavagem de dinheiro em geral. Ditadores latino-americanos, cartéis de droga, políticos corruptos.
Qualquer um que precisasse transformar dinheiro sujo em arte legítima. Elisa pegou um dos documentos, uma carta datada de 1975. Operação Condor? Meu pai ajudou a lavar dinheiro das ditaduras militares sul-americanas. Arte era o método perfeito, fácil de transportar, difícil de rastrear, sempre valorizada. Rafael apontou para uma lista de nomes. Conhece algum desses? Elisa leu os nomes e sentiu o sangue gelar. Eram políticos brasileiros proeminentes, empresários famosos, famílias que ainda hoje eram respeitadas na sociedade. Todos eles? Todos eles. E esta é apenas uma fração da lista completa. Eles passaram as próximas 2 horas examinando documento após documento. Cada pasta revelava uma nova camada de corrupção, uma nova rede de cumplicidade que se estendia por décadas e atravessava fronteiras. Elisa viu registros de transações que envolviam desde arte nazista até peças roubadas de museus brasileiros, desde estatuetas pré-colombianas saqueadas até manuscritos medievais que haviam desaparecido de bibliotecas europeias. Meu Deus, sussurrou ela, fechando uma pasta particularmente perturbadora que documentava a venda de arte roubada durante o genocídio em Ruanda. Como vocês dormem à noite? A maioria de nós não dorme, respondeu Rafael, a voz carregada de amargura. Ou aprende a não fazer perguntas. E você? Quando começou a fazer perguntas? Rafael se recostou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Há 5 anos, quando descobri que minha irmã gêmea havia tentado sair da família. Lucia? Não, Lucia é minha irmã mais nova. Estou falando de Isabela, minha gêmea. Elisa franziu a testa. Você nunca mencionou uma gêmea, porque oficialmente ela está morta. Morreu em um acidente de carro em 2019. Oficialmente. Rafael abriu outra pasta, esta claramente mais pessoal. Fotografias de uma mulher que era quase idêntica a ele, apenas com traços mais suaves, mais femininos. Isabela sempre foi a rebelde da família, questionava tudo, se recusava a participar dos negócios, ameaçava expor a operação. O que aconteceu com ela? Meu pai decidiu que ela era um risco inaceitável para a família. Então forjou sua morte e a mantém em cativeiro desde então. A revelação atingiu Elisa como um soco no estômago. Ela está viva? Está em uma clínica de reabilitação particular na Suíça, oficialmente tratando vício em drogas. Na realidade, mantida sedada e isolada para garantir seu silêncio. E você permitiu isso? Eu ajudei a fazer isso. A confissão saiu como um gemido de dor. Acreditei que era para protegê-la. Meu pai me convenceu de que era a única alternativa à morte real. Elisa se levantou abruptamente, precisando se afastar da mesa e de todas aquelas evidências de horror. Por isso você quer destruir sua família. Por isso eu preciso destruir minha família. Isabela não é a única vítima. Há outras pessoas mantidas em silêncio por chantagem, ameaças ou pior. Como eu. Como você. Elisa caminhou até a parede oposta, tentando processar tudo o que havia visto e ouvido. A magnitude da corrupção era estonteante, mas o que mais a perturbava era a participação ativa de Rafael em tudo aquilo. Quantas pessoas você seduziu e manipulou ao longo dos anos? Já respondi essa pergunta. Não, você me disse quantas mulheres, mas quantas pessoas no total? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Dezenas. Homens, mulheres, jovens, velhos. Qualquer um que meu pai considerasse uma ameaça. E depois? O que acontecia com eles depois que você terminava o trabalho? Alguns assinavam acordos de confidencialidade e desapareciam com uma quantia generosa. Outros não tiveram tanta sorte. Defina, não tiveram tanta sorte. Elisa. Defina. Alguns morreram em acidentes. Outros simplesmente desapareceram. Alguns foram internados em instituições psiquiátricas depois de surtos nervosos, convenientemente cronometrados. Elisa sentiu náusea subindo pela garganta. E você participou de tudo isso? Participei de tudo isso. Sabendo que pessoas inocentes estavam sendo mortas ou destruídas, sabendo disso,
A honestidade brutal era quase pior do que teriam sido as mentiras. Elisa se virou para encará-lo, tentando reconciliar o homem por quem havia se apaixonado com o monstro que ele estava revelando ser. Por que está me contando isso? Por que não continua mentindo? Porque você merece saber a verdade antes de decidir se quer ficar comigo. Ficar com você? Elisa riu, mas foi um som sem humor. Você realmente acha que há um ficar com você depois de tudo isso? Eu espero que haja. Baseado em quê? Rafael se levantou, aproximando-se cautelosamente. Baseado no fato de que você é a primeira pessoa que me faz querer ser diferente do que sempre fui. Baseado no fato de que, pela primeira vez na vida, eu prefiro contar a verdade a construir uma mentira bonita. Isso não é suficiente. Eu sei, mas é um começo. Elisa o observou se aproximar, lutando contra a atração magnética que ainda sentia por ele, apesar de tudo o que havia descoberto. Rafael, eu te amo, ele disse simplesmente. Sei que não tenho o direito de dizer isso. Sei que provavelmente é a coisa mais egoísta que posso fazer neste momento. Mas eu te amo, e pela primeira vez na vida, esse sentimento é real. Como posso acreditar em você? Como posso acreditar em qualquer coisa que você diz? Porque vou provar. Ele parou a poucos centímetros dela sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. Vou usar esses documentos para destruir minha família. Vou expor tudo, mesmo sabendo que provavelmente me matarão por isso. E Isabela, sua irmã? Vou libertá-la, mesmo que isso signifique nunca mais ter uma vida normal. Por mim, por você, por ela, por todas as pessoas que minha família destruiu ao longo dos anos. Ele ergueu a mão, quase tocando seu rosto, mas parando no último momento. E porque não consigo mais viver comigo mesmo sabendo de tudo isso. Elisa fechou os olhos, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Parte dela queria acreditar, queria se jogar nos braços dele e fingir que o amor poderia apagar todas as atrocidades que ele havia cometido. Mas a parte racional, a parte que havia sobrevivido à destruição de sua carreira e à reconstrução de sua vida, sabia que não era tão simples. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Quanto tempo? Não sei. Tempo para processar tudo. Isso. Tempo para decidir se posso confiar em você novamente. Tempo para descobrir se o que sinto por você é real ou apenas síndrome de Estocolmo. Rafael assentiu, recuando meio passo. Entendo. E preciso sair daqui. Para onde? Não sei, talvez São Paulo, talvez outro lugar completamente. Mas não posso ficar aqui enquanto tomo essa decisão. É perigoso. Se minha família descobrir que você viu esses documentos, então você terá que garantir que eles não descubram. Eles se observaram por um longo momento, o peso de todas as revelações pairando entre eles como uma nuvem de tempestade. Elisa, disse Rafael finalmente, se você for embora eu entenderei, mas antes há algo mais que preciso te mostrar. O quê? Ele voltou ao cofre e retirou uma pasta menor, claramente mais recente que as outras. Sua pesquisa. Toda ela. Elisa pegou a pasta, abrindo-a com mãos trêmulas. Dentro estavam cópias de todos os seus arquivos, anotações, rascunhos da tese que nunca terminou. Mas havia também material novo, documentos que ela nunca havia visto, conexões que nunca havia feito, evidências que teriam tornado sua pesquisa devastadoramente completa. Como? Passei os últimos 6 meses completando sua pesquisa, usando os recursos da minha família contra eles mesmos. Tudo o que você suspeitava estava correto, e havia muito mais que você ainda não havia descoberto. Elisa folheou os documentos, sentindo uma mistura de fascinação e horror. Era tudo o que ela havia sonhado encontrar, mas o custo de obtê-lo havia sido maior do que jamais imaginara. Por que fez isso? Porque sua pesquisa era importante. Porque as verdades que você estava tentando expor precisam ser conhecidas. E por quê? Ele hesitou. Porque queria honrar a mulher por quem me apaixonei, mesmo sabendo que provavelmente a perderia no processo. Elisa fechou a pasta,
segurando-a contra o peito como se fosse um tesouro. Em muitos aspectos, era exatamente isso. Rafael, disse ela, a voz mais suave do que havia sido em horas. O que você planeja fazer com todos esses documentos? Depende de você. Como assim? Se você for embora, se decidir que não pode me perdoar, entregarei tudo às autoridades. Jornalistas, Polícia Federal, Ministério Público. Deixarei que outros decidam como usar essas informações. E se eu ficar? Se você ficar, trabalharemos juntos. Usaremos sua expertise acadêmica e minha insider information para expor tudo da forma mais eficaz possível. E depois? Depois fugiremos para longe onde minha família não possa nos encontrar. Começaremos uma vida nova, com identidades novas, longe de tudo isso. A proposta era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Elisa imaginou uma vida com Rafael longe de toda aquela corrupção e violência, mas também sabia que seria uma vida construída sobre os escombros de tudo o que eles haviam sido antes. Preciso subir, disse ela finalmente. Preciso ar fresco e tempo para pensar. Claro. Rafael começou a guardar os documentos, mas Elisa colocou a mão sobre a dele, parando-o. Deixe tudo como está, disse ela. Quero olhar mais algumas coisas depois. Tem certeza? Tenho. Se vou tomar uma decisão que vai mudar minha vida para sempre, quero ter todas as informações possíveis. Eles subiram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O contraste entre o ambiente high-tech do porão e a elegância clássica da casa principal parecia simbolizar a dualidade de tudo que Elisa havia descoberto sobre Rafael. Na cozinha, Rafael preparou café, enquanto Elisa se sentava à mesa, ainda processando tudo o que havia visto. A normalidade doméstica do momento criava um contraste surreal com as revelações devastadoras das últimas horas. Posso fazer uma pergunta? Disse Elisa, aceitando a xícara que ele lhe ofereceu. Qualquer coisa. Das 7 mulheres que você seduziu antes, alguma descobriu a verdade? Rafael se sentou à sua frente, considerando a pergunta cuidadosamente. 2 descobriram, parcialmente. O que aconteceu com elas? Uma aceitou um acordo de silêncio, recebeu dinheiro suficiente para desaparecer e nunca mais foi vista. A outra? A outra? A outra se recusou a ficar em silêncio, ameaçou expor. Tudo. Elisa sentiu o coração acelerar. E teve um acidente 2 semanas depois. O sangue de Elisa gelou. Você a matou? Não diretamente. Mas foi minha culpa que ela morreu. Como? Porque eu a amei. Ou pensei que amei. E quando ela descobriu a verdade, eu não consegui convencê-la a ficar quieta. Minha família percebeu que eu havia me comprometido emocionalmente, que não conseguiria terminar o trabalho. Então eles terminaram por mim. Elisa colocou a xícara sobre a mesa com mãos trêmulas. Qual era o nome dela? Ana Carolina. Era jornalista investigativa. Estava pesquisando conexões entre arte roubada e lavagem de dinheiro no Brasil. E você se apaixonou por ela. Pensei que tinha me apaixonado, mas agora sei que não era amor de verdade. Era obsessão, possessividade, o desejo de possuir alguém que me desafiava. Qual é a diferença entre o que sentia por ela e o que sente por mim? Rafael a observou por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Com Ana Carolina, eu queria mudá-la. Queria que ela parasse de fazer perguntas, que aceitasse as mentiras que eu oferecia, que se contentasse em ser apenas minha, com você. Ele pausou. Com você eu quero mudar. Quero me tornar alguém digno do seu amor, mesmo sabendo que talvez seja tarde demais. E se for tarde, demais, então pelo menos vou morrer sabendo que fiz a coisa certa pelo menos uma vez na vida. Eles beberam o café em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, o sol começava a se pôr atrás das montanhas, pintando o céu com tons de laranja e rosa, que contrastavam com a escuridão que havia se instalado entre eles. Rafael, disse Elisa finalmente, se eu decidir ir embora, você realmente entregará os documentos às autoridades? Sim. Mesmo sabendo que isso significa sua morte, especialmente sabendo disso,
Por quê? Porque se eu não posso ter você, pelo menos posso fazer com que minha vida tenha significado alguma coisa. Posso fazer com que todas as pessoas que minha família destruiu tenham justiça. Elisa se levantou, caminhando até a janela que dava vista para os jardins. E Isabela, como planeja libertá-la? Ainda estou trabalhando nos detalhes, mas tenho contatos na Suíça, pessoas que me devem favores. Posso tirá-la de lá. E depois? Depois ela será livre para fazer suas próprias escolhas. Testemunhar. Contra a família, desaparecer, começar uma vida nova. O que ela quiser. Elisa virou-se para encará-lo. E se ela não quiser ser libertada? E se estiver tão quebrada pelo que sua família fez, que prefira continuar onde está? A pergunta claramente atingiu Rafael como uma punhalada. Então, respeitarei a escolha dela, mas pelo menos ela terá uma escolha. Como eu tenho agora. Como você tem agora. Eles se observaram através da cozinha iluminada pela luz dourada do entardecer, o peso das possibilidades não ditas preenchendo o espaço entre eles. Preciso sair, disse Elisa abruptamente. Preciso caminhar, pensar, sentir, o ar fresco. Quer que eu vá? Não. Preciso ficar sozinha por um tempo. Rafael assentiu, mas ela pôde ver a preocupação em seus olhos. Não se afaste muito da casa, e se ver qualquer coisa estranha, qualquer pessoa que não deveria estar aqui... Eu sei. Volto em 1 hora. Elisa pegou um casaco e saiu pelos jardins, respirando profundamente o ar limpo das montanhas. Caminhou sem destino pelos caminhos cuidadosamente planejados, passando por fontes ornamentais e canteiros de flores que pareciam pertencer a um mundo muito mais simples do que aquele em que ela havia se encontrado. Quando chegou ao limite da propriedade, onde uma cerca baixa de pedra separava os jardins da floresta selvagem, ela se sentou e tentou organizar seus pensamentos. Nos últimos dias, sua vida havia se transformado em algo que ela não reconhecia. A mulher que havia chegado a Campos do Jordão, em busca de um recomeço, havia se tornado alguém que possuía informações que poderiam destruir uma das redes de corrupção mais antigas e poderosas do país. E estava apaixonada por um homem que havia dedicado a vida a destruir pessoas como ela. O som de passos na grama a fez se virar. Rafael se aproximava lentamente, as mãos nos bolsos, a expressão cautelosa. Pensei que havia dito para ficar sozinha, disse ela, mas sem irritação na voz. Não consegui. Toda vez que você sai da minha vista, tenho medo de que seja a última. Vez que a vejo. Por causa da sua família, por causa de tudo. Minha família, meu passado, minhas escolhas. Você tem todos os motivos do mundo para fugir de mim. Elisa pete o espaço ao seu lado no muro de pedra. Depois de um momento de hesitação, Rafael se sentou. Rafael, disse ela, observando as primeiras estrelas começarem a aparecer no céu escurecido. Se fôssemos pessoas normais, em circunstâncias normais, você acha que teríamos uma chance? Pessoas normais em circunstâncias normais não se encontram da forma como nos encontramos. Isso não é uma resposta. Rafael suspirou. Sim, acho que teríamos uma chance. Acho que você é a pessoa mais extraordinária que já conheci e acho que eu poderia passar o resto da vida tentando merecer seu amor. Mas não somos pessoas normais em circunstâncias normais. Não, somos duas pessoas feridas tentando encontrar um caminho em meio à escuridão. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as luzes da cidade brilharem no vale abaixo. Elisa, disse Rafael finalmente, há algo que preciso te contar, algo que descobri hoje. O tom de voz fez o estômago dela se contrair. O quê? Minha família sabe onde você está. O mundo pareceu parar. Como? Lucia, ontem à noite, quando ela esteve aqui, ela trouxe ordens do meu pai. Que tipo de ordens? Para terminar a missão, de um jeito ou de outro. Elisa se levantou abruptamente, o coração disparando. Eles vão me matar. Não vou deixar isso acontecer. Como vai impedir? Você mesmo disse que eles não hesitam em eliminar pessoas que representam uma ameaça. Rafael se levantou, também pegando as mãos dela.
porque vou sair daqui com você, esta noite e agora. Para onde? Para longe. Europa, talvez, ou Estados Unidos. Lugares onde eu tenho contatos que podem nos ajudar a desaparecer. Elisa olhou para ele, tentando ler suas intenções. E os documentos? Levaremos conosco. Usaremos como moeda de troca se necessário ou como prova se decidirmos expor tudo. Rafael, se fugirmos juntos esta noite não haverá volta. Sua família nunca parará de nos procurar. Eu sei. E você está disposto a abrir mão de tudo? Sua identidade, sua vida, sua família, por mim? Já abri mão de tudo por você. Desde o momento em que decidi te contar a verdade. Elisa estudou o rosto dele na luz fraca das estrelas, procurando sinais de mentira ou manipulação. Mas tudo o que via era determinação e algo que ela quase ousava chamar de amor verdadeiro. E se eu disser não? E se eu decidir enfrentar sua família sozinha? Então vou morrer tentando protegê-la. Isso é muito dramático, é muito real. Elisa respirou fundo, sentindo que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. Podia voltar para a vida que havia conhecido. Aceitar que algumas verdades nunca seriam expostas. Tentar reconstruir sua carreira longe de Rafael e de sua família perigosa. Ou podia saltar no abismo com um homem que havia destruído sua vida antes de salvá-la, confiando que o amor poderia ser mais forte que todas as mentiras e traições que os trouxeram até ali. Se formos, disse ela finalmente, quero parar na Suíça primeiro. Para quê? Para libertar Isabela. Se vamos destruir sua família, ela merece ter a chance de nos ajudar. Rafael sorriu pela primeira vez em horas, e desta vez o sorriso chegou aos olhos. Isso significa que você vai comigo? Isso significa que não posso deixar você fazer isso sozinho, mesmo que provavelmente seja a decisão mais estúpida da minha vida. Provavelmente é. Definitivamente é. Ele se inclinou e a beijou suave e cuidadosamente, como se ela fosse feita de cristal. Quando se separaram, Elisa pôde ver lágrimas brilhando nos olhos dele. Obrigado, sussurrou ele. Pelo quê? Por me dar uma chance de ser melhor do que sempre fui. Não me agradeça ainda. Ainda podemos morrer tentando. Pelo menos morreremos juntos. Eles voltaram para a casa de mãos dadas, cada um sabendo que as próximas horas determinariam se teriam um futuro juntos ou se aquela seria sua última noite de vida. Naquela que seria a última noite na Casa Mendanha. Enquanto empacotavam os documentos que poderiam mudar a história do país, Elisa finalmente compreendeu que havia se apaixonado não pelo homem que Rafael havia fingido ser, mas pelo homem que ele estava tentando se tornar. E talvez, às vezes, isso fosse suficiente. A fuga aconteceu no meio da madrugada, quando o mundo ainda dormia, e apenas as estrelas testemunhavam sua partida. Rafael havia planejado tudo com precisão militar, rotas alternativas, documentos falsos, contatos na Europa, que não fariam perguntas. Eles deixaram a Casa Mendanha como fantasmas, levando apenas uma mala pequena e 2 pastas de documentos que poderiam mudar o destino de dezenas de famílias poderosas. O voo para Zurique foi tenso e silencioso. Elisa observava Rafael folhear, nervosamente, os papéis que continham as informações sobre a localização de Isabela, enquanto ela mesma tentava ignorar a náusea que havia começado na noite anterior. Atribuiu o mal-estar ao estresse e à altitude, mas uma parte inquieta de sua mente começava a formar suspeitas que ela ainda não estava pronta para enfrentar. A clínica fica nos Alpes, murmurou Rafael, mostrando-lhe uma fotografia aérea de um complexo elegante aninhado entre picos nevados. Oficialmente, é um centro de reabilitação para vícios de pessoas ricas. Na realidade, é uma prisão dourada para quem sabe demais. Quantas pessoas sua família mantém lá? Não sei ao certo. Pelo menos 5 que eu conheço, incluindo Isabela, talvez mais. Elisa estudou a fotografia, notando as altas cercas discretamente camufladas pela paisagem, as torres de observação disfarçadas de mirantes turísticos. Como vamos tirá-la de lá? Tenho um contato dentro da clínica, Dr. Heinrich Müller.
Ele deve favores ao meu pai, mas também odeia o que é obrigado a fazer. Rafael guardou os papéis, recostando-se no assento. Ele ajudará se o preço for certo. Que tipo de preço? Evidências contra meu pai que o livrem de qualquer culpabilidade futura. Uma forma de ele se proteger quando tudo vier à tona. O táxi que os esperava no aeroporto de Zurique era dirigido por um homem silencioso, que claramente conhecia Rafael. Subiram pelas estradas sinuosas dos Alpes, enquanto o sol se punha, pintando os picos nevados com tons de rosa e dourado, que contrastavam brutalmente com a missão sombria que os levava até ali. A clínica Berghaus parecia um resort de luxo, com sua arquitetura moderna integrada à paisagem alpina. Apenas os olhos treinados conseguiriam notar os detalhes que a revelavam como algo muito diferente. As janelas que não abriam completamente, os jardins sem ferramentas de jardinagem, os funcionários que se moviam com a disciplina de guardas militares. Dr. Muller os recebeu em seu escritório privado. Um homem de meia-idade com olhos cansados e mãos que tremiam ligeiramente. Falava português com sotaque alemão carregado, resultado de anos trabalhando para clientes sul-americanos. Senhor Santos, disse ele, evitando olhar diretamente para Rafael. Não esperava vê-lo aqui. Vim buscar minha irmã. Isso não. Só é possível. As ordens foram muito claras. As ordens mudaram. Rafael colocou uma pasta sobre a mesa. Dentro dessa pasta estão documentos que comprovam que você foi forçado a participar desta operação contra sua vontade. Que meu pai o chantageou usando informações sobre suas próprias indiscrições financeiras. Muller abriu a pasta, com mãos trêmulas lendo rapidamente. Seu rosto empalideceu progressivamente. Como conseguiu isso? Meu pai nunca confiou em ninguém completamente, nem mesmo em você. Mantinha evidências contra todos os seus associados como seguro. Rafael se inclinou para a frente. Esses documentos o inocentam, Dr. Muller, mas apenas se você nos ajudar. E se eu me recusar? Então esses documentos desaparecem, e quando tudo vier à tona, você será considerado um conspirador voluntário. Muller fechou os olhos, derrotado. Que tipo de ajuda precisam? Acesso a Isabela. Uma forma de tirá-la daqui sem alarmes e informações sobre seu estado atual. Seu estado? Muller hesitou. Senhor Santos, há coisas sobre sua irmã que talvez você não saiba. Que coisas? Ela não está sendo mantida sedada, como você imagina. Na verdade, ela é uma das nossas pacientes mais ativas. Rafael. Franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Venham comigo. Será mais fácil mostrar do que explicar. Eles seguiram Muller através de corredores elegantemente decorados, passando por salas de terapia e jardins internos que pareciam pertencer a um spa de luxo. Mas Elisa notou as câmeras discretas, as portas que eram abertas apenas com cartões de acesso, os funcionários que observavam cada movimento dos pacientes. Pararam diante de uma porta de vidro que dava vista para um jardim interno. Do outro lado, uma mulher de cabelos escuros estava sentada em um banco lendo um livro. Ela era quase idêntica ao Rafael, mas havia algo em sua postura, em seus movimentos, que sugeria uma energia contida, perigosa. Isabela, sussurrou Rafael. Ela chegou aqui há 5 anos completamente quebrada, disse Muller. Traumatizada, suicida, incapaz de formar pensamentos coerentes. Mas nos últimos 2 anos, ela mudou. Começou a fazer perguntas, a observar padrões, a mapear mentalmente toda a operação da clínica. Acreditamos que ela está planejando uma fuga há meses. Elisa observou a mulher do outro lado do vidro. Isabela ergueu os olhos do livro por um momento, e Elisa teve a estranha sensação de que ela sabia que estava sendo observada. Ela pode nos ver? Perguntou. O vidro é espelhado deste lado, respondeu Muller. Mas Isabela sempre teve uma percepção incomum sobre quando estava sendo observada. Como se confirmando suas palavras, Isabela sorriu ligeiramente e acenou na direção deles.
Depois voltou ao livro como se nada tivesse acontecido. Meu Deus, murmurou Rafael. Ela sabe. Sabe de tudo. Sobre os outros pacientes. Sobre os verdadeiros motivos pelos quais estão aqui. Sobre as conexões entre a clínica e várias famílias poderosas. Mueller baixou a voz. Senhor Santos, sua irmã não é mais a jovem frágil que você conhecia. Ela se tornou algo muito mais perigoso. Perigoso como? Inteligente, calculista, determinada e com 5 anos de raiva acumulada. Eles foram levados até uma sala de visitas privada, onde Mueller trouxe Isabela alguns minutos depois. A reunião entre os irmãos foi eletrizante. Não o reencontro emocional que Elisa esperava, mas um reconhecimento mútuo de duas mentes afiadas, avaliando uma situação complexa. Rafael, disse Isabela, sua voz surpreendentemente calma. Demorou para aparecer. Bela, Rafael se aproximou cautelosamente. Eu não sabia. Pensei que você estava... drogada? Quebrada? Incapacitada? Ela riu, mas foi um som sem humor. Foi isso que nosso querido pai te contou? Ele disse que você estava sendo tratada, que era para sua própria proteção. Proteção. Isabela caminhou até a janela, observando os Alpes. Interessante definição de proteção. 5 anos de prisão para me manter quieta sobre os negócios da família. Bela, eu vim para te tirar daqui. Eu sei. Assim como sei que você trouxe documentos que podem destruir nossa família. E que você se apaixonou por uma pesquisadora que estava investigando nossa rede de lavagem de dinheiro. Isabela se virou para encarar Elisa. Olá, Elisa. Sou Isabela. Santos, é um prazer finalmente conhecê-la. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como você... sabe sobre você? Querida, eu sei sobre tudo o que acontece nesta família, incluindo o fato de que nosso pai ordenou que Rafael a seduza e depois a elimine. Os olhos de Isabela brilharam com uma intensidade perturbadora. E também sei que ele não conseguiu cumprir nenhuma das duas partes da missão adequadamente. Rafael se aproximou da irmã. Bela, precisamos sair daqui, juntos. Podemos expor. Tudo. Oh, nós vamos expor tudo, interrompeu Isabela. Mas não da forma como você imagina. O que você quer dizer? Em vez de responder, Isabela se dirigiu ao Dr. Mueller. Heinrich, por favor, traga meus arquivos, todos eles. Mueller hesitou. Isabela, isso não é sábio. Heinrich. Sua voz ganhou um tom de comando que fez o médico recuar instintivamente. Traga meus arquivos, agora. Enquanto esperavam, Isabela se sentou à mesa, estudando Elisa com curiosidade intensa. Você se sente bem? Perguntou de repente. Como? Parece pálida, e está tocando o estômago inconscientemente há 10 minutos. Elisa baixou a mão, percebendo que Isabela estava certa. Estou apenas estressada. Isabela inclinou a cabeça. Quando foi sua última menstruação? A pergunta atingiu Elisa como um raio. Ela começou a contar mentalmente os dias, as semanas, percebendo com horror crescente que havia perdido a conta do tempo. Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Rafael olhou entre as duas mulheres claramente confuso. Do que vocês estão falando? Seu namorado é meio lento, não é? Comentou Isabela. Elisa, quando foi a última vez que vocês foram íntimos? O rosto de Elisa queimou. Nós nunca... não chegamos a... Ah... Isabela sorriu. Então não é dele. O mundo de Elisa pareceu inclinar sobre o próprio eixo. Não é de ninguém. Não posso estar... Grávida? Isabela completou. Oh, querida, você definitivamente pode. E pelo seu rosto, definitivamente está. Rafael se levantou abruptamente. Isso é impossível. Nós nunca fizemos amor, disse Elisa lentamente, as memórias se organizando em sua mente. Mas houve aquela noite. Que noite? Há 2 meses. Você havia bebido vinho demais durante o jantar. Veio ao meu quarto, disse que não conseguia parar de pensar em mim.
Nós nos beijamos, se tocamos. Ela pausou, percebendo. Eu acordei na manhã seguinte sozinha. Você disse que não se lembrava de nada. Eu menti, admitiu Rafael. Lembrava de tudo, mas pensei que você se arrependeria. E agora? Isabela se divertia claramente com a situação. Agora temos uma reviravolta interessante na nossa pequena operação. Dr. Müller voltou carregando várias pastas grossas. Aqui estão, Isabela. Obrigada, Heinrich. Ela abriu a primeira pasta revelando fotografias, documentos, mapas detalhados. Durante 5 anos, aproveitei minha estadia forçada aqui para fazer algo produtivo. Mapeei toda a rede de nossa família. Não apenas os negócios que vocês conhecem, mas tudo. Cada transação, cada parceiro, cada segredo. Rafael folheou os documentos, impressionado. Bela, isso é... devastador? Eu sei, mas há mais. Isabela abriu outra pasta. Também descobri algo interessante sobre nossa querida Elisa. O quê? Elisa perguntou, embora não tivesse certeza de que queria saber a resposta. Sua destruição não foi ordenada apenas por causa de sua pesquisa acadêmica. Foi pessoal. Isabela colocou uma fotografia na mesa. Reconhece esta mulher? Elisa olhou para a fotografia e sentiu o sangue gelar. Era sua mãe, mais jovem, elegantemente vestida, ao lado de um homem que ela não reconheceu imediatamente. Quem é ele? Nosso pai, há 30 anos. Isabela colocou outro documento na mesa. Sua mãe trabalhou para ele por 2 anos. Como? Intermediária para vendas de arte no Brasil. Isso é impossível. Minha mãe era professora de escola primária. Sua mãe era muitas coisas, incluindo uma das amantes de nosso pai. Isabela observou a reação de Elisa. E quando ela tentou sair dos negócios, ele a destruiu. Exatamente como fez com você. Elisa segurou-se na mesa, tentando processar as revelações. Por que está me contando isso? Porque você precisa entender que sua destruição não foi apenas profissional. Foi vingança. Nosso pai nunca esqueceu sua mãe e quando descobriu que a filha dela estava fazendo as mesmas perguntas perigosas, ele quis me destruir da mesma forma. Exatamente. Mas há mais. Isabela sorriu de forma quase predatória. Sua mãe não apenas trabalhou para nosso pai. Ela descobriu algo que ele nunca conseguiu recuperar. O quê? Um livro de registros, contendo detalhes de cada transação, cada parceiro, cada crime que nossa família cometeu entre 1985 e 1995, incluindo evidências de 3 assassinatos. Rafael se sentou pesadamente. Minha mãe também. Morreu em 1995. Não foi suicídio como vocês sempre acreditaram, disse Isabela. Foi assassinato, porque ela havia descoberto sobre o livro e ameaçou expor tudo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da respiração pesada de todos na sala. Elisa sentiu náusea subindo pela garganta, mas desta vez sabia que não era apenas por causa da gravidez. Onde está esse livro? Perguntou Rafael finalmente. Essa é a pergunta de 100 milhões de dólares, disse Isabela. Ninguém sabe. Sua mãe escondeu bem demais. Mas você tem uma teoria, disse Elisa lendo a expressão de Isabela. Tenho. E acho que você pode ajudar a confirmá-la. Como? Sua mãe morreu quando você tinha quantos anos? 8. E deixou algo para você? Alguma herança, algum objeto pessoal? Elisa pensou por um momento. Apenas algumas joias e alguns livros. Que tipo de livros? Livros de arte. História da arte, principalmente. Alguns muito antigos, alguns raros. Isabela e Rafael trocaram olhares. Onde estão esses livros agora? Perguntou Rafael, em São Paulo. Em um depósito de self-storage. Não consegui trazê-los quando me mudei para Campos do Jordão. Elisa, disse Isabela lentamente. Acho que sua mãe escondeu o livro de registros entre os livros que ela deixou para você. Isso é loucura. É genial. Quem procuraria evidências criminais em uma coleção de livros de arte deixados para uma criança? Elisa sentiu o mundo girar levemente. Se isso for verdade, temos evidências suficientes para destruir nossa família completamente.
e para vingar tanto sua mãe quanto a minha. E o bebê? Perguntou Rafael subitamente. Onde isso deixa o bebê? Isabela sorriu. Ah, sim, o bebê. Há algo sobre isso também. O quê? Elisa e Rafael perguntaram simultaneamente. Nossa família tem uma superstição antiga sobre bebês nascidos de uniões proibidas. Acreditam que essas crianças carregam os pecados e segredos da família em seu sangue. Isso é ridículo, disse Rafael. É ridículo. Mas nosso pai acredita. E se ele descobrir que Elisa está grávida de um Santos, ele tentará matar tanto ela quanto o bebê, completou Rafael. Ou pior, tentará controlar a criança, usá-la como garantia contra vocês dois. Elisa colocou a mão instintivamente sobre o ventre. Não vou deixar isso acontecer. Nem eu, disse Rafael, aproximando-se dela. Vamos sair do país hoje mesmo, desaparecer completamente. Não, disse Isabela firmemente. Não vão fugir, vão lutar. Bela, chega de fugir, Rafael. Chega de se esconder. Temos evidências suficientes para destruir nosso pai e toda a sua rede. Vamos fazer isso. E se falharmos? Se ele descobrir sobre o bebê? Isabela ficou em silêncio por um momento, então sorriu, de uma forma que fez Elisa estremecer. Então vamos ter certeza de que não falhamos. A operação que se seguiu foi planejada com precisão militar. Primeiro, eles precisavam sair da Suíça sem serem detectados. Dr. Müller forneceu documentos indicando que Isabela havia morrido durante a noite de causas naturais, dando-lhes pelo menos 48 horas antes que a família descobrisse sua fuga. O voo de volta ao Brasil foi tenso. Isabela passou o tempo organizando estratégias. Rafael verificava constantemente se não estavam sendo seguidos. E Elisa tentava aceitar que estava carregando o filho do homem por quem havia se apaixonado no meio de uma guerra familiar que remontava gerações. Em São Paulo foram direto ao depósito onde Elisa guardava os poucos pertences que restaram de sua vida anterior. Entre caixas empoeiradas e móveis cobertos, encontraram a coleção de livros de sua mãe. Foi Isabela quem encontrou, um volume aparentemente inocente sobre arte renascentista italiana, mas quando o abriu, revelou páginas cuidadosamente cortadas que abrigavam um pequeno caderno de couro. Meu Deus, sussurrou Elisa, folheando as páginas cobertas com a caligrafia de sua mãe. Está tudo aqui. Cada transação, cada crime, cada morte, confirmou Rafael lendo por cima do ombro dela. Isso é suficiente para mandar meu pai para a prisão pelo resto da vida. Se conseguirmos fazê-lo chegar às autoridades certas, disse Isabela. E temos certeza de que queremos fazer isso? Perguntou Elisa. Uma vez que entreguemos essas evidências, não haverá volta. Não há volta de qualquer forma, respondeu Rafael. Meu pai nunca parará de nos caçar. Nossa única chance é destruí-lo primeiro. E depois? Depois, Rafael pegou a mão de Elisa. Depois criamos nosso filho longe de toda essa escuridão. Nosso filho será um Santos, disse Elisa lentamente. Sempre carregará esse nome, essa herança. Não, disse Isabela. Será um Santos diferente. O primeiro Santos a crescer livre dos crimes da família. Naquela noite, no apartamento seguro que Isabela havia arranjado através de contatos próprios, eles finalizam os planos. Os documentos seriam entregues simultaneamente à Polícia Federal, ao Ministério Público e a 3 jornalistas investigativos diferentes. Impossível suprimir todas as fontes ao mesmo tempo. Mas quando amanheceu, descobriram que Eduardo Santos havia se antecipado. O apartamento estava cercado. Meus queridos filhos, a voz de Eduardo ecoou através de um alto-falante. Que tal conversarmos civilizadamente? Rafael se aproximou da janela cuidadosamente. Contou pelo menos 12 homens armados posicionados estrategicamente ao redor do prédio. Papai sabe que estamos aqui, disse ele. Como? Perguntou Elisa. Porque eu disse a ele, respondeu Isabela calmamente. Rafael e Elisa se viraram para encará-la, chocados. Você fez o quê? Disse onde estávamos e que tínhamos os documentos. Isabela sorriu. Vocês não entenderam ainda? Esta nunca foi uma
Operação de resgate. Foi uma armadilha. Bela, durante 5 anos planejei minha vingança. Não apenas contra papai, mas contra você também, Rafael. Você me entregou a ele. Você ajudou a me trancar naquela clínica. Elisa sentiu o mundo girar. Você nos traiu. Eu os usei, assim como nossa família usa todo mundo. Isabela se dirigiu à porta. Mas não se preocupem. Vocês ainda têm um papel importante no meu plano. Que papel? Vocês vão morrer como mártires. E eu vou usar suas mortes para destruir nossa família de uma forma muito mais espetacular do que qualquer documento poderia conseguir. Rafael se moveu para bloquear a porta, mas Isabela já havia sacado uma arma. Sinto muito, irmão, mas algumas vinganças valem mais do que amor familiar. Foi então que Elisa percebeu algo que Isabela havia subestimado. Durante as semanas na Casa Mendanha, Rafael havia mudado. O homem que havia passado anos manipulando e destruindo pessoas havia se transformado em alguém disposto a morrer por amor. Bela, disse ele calmamente, você está cometendo um erro. Que erro? Está assumindo que somos as únicas pessoas que sabem sobre os documentos. Como assim? Rafael sorriu. Antes de sairmos do Brasil, fiz cópias de tudo e deixei instruções com 3 pessoas diferentes. Se alguma coisa acontecesse, conosco, os documentos seriam automaticamente liberados. Você está mentindo. Estou falando a verdade. Pela primeira vez em muito tempo, estou falando a verdade. Isabela hesitou, a certeza em seus olhos vacilando. E mais, continuou Rafael, uma dessas pessoas é a própria Elisa. Se você nos matar, perde a única pessoa que pode confirmar a autenticidade do livro de registros de sua mãe. Posso confirmar sozinha? Não, você não conhecia a mãe de Elisa. Não sabe como ela pensava, como escrevia, como escondia informações. Apenas Elisa pode decodificar completamente o que está naquele caderno. Elisa compreendeu o que Rafael estava fazendo e decidiu apostar tudo. Ele está certo, disse ela. Há partes do caderno que apenas eu posso interpretar. Códigos que minha mãe me ensinou quando eu era criança. Isso é mentira. É verdade. E você sabe disso ou não teria nos trazido até aqui. Lá fora, a voz de Eduardo soou novamente. Filhos, vocês têm 2 minutos para sair pacificamente ou entramos à força. Isabela baixou ligeiramente a arma, claramente dividida entre seu plano de vingança e a realização de que precisava. Deles vivos. O que vocês propõem? Perguntou finalmente. Uma aliança real, disse Rafael. Não fingimento, não manipulação. Nós 3 contra ele. E depois? Depois cada um segue seu caminho. Você terá sua vingança, nós teremos nossa liberdade. Isabela considerou por um longo momento, então assentiu. Muito bem, mas se vocês me traírem, nós não vamos trair você, disse Elisa, porque finalmente entendi algo. O quê? Nós 3 somos as únicas pessoas no mundo que realmente entendemos o que é ser vítima da família Santos. Isso nos torna aliados naturais. Isabela sorriu, mas desta vez foi um sorriso genuíno. Muito. Bem, vamos mostrar ao nosso querido pai o que acontece quando se subestima as próprias vítimas. O confronto final aconteceu no térreo do prédio. Eduardo Santos esperava com seus capangas, um homem elegante de 60 anos que irradiava poder e crueldade em igual medida. Isabela, disse ele, abrindo os braços como se fosse abraçar uma filha querida. 5 anos é muito tempo. Não tempo suficiente para esquecer o que você fez comigo. Fiz o que era necessário para proteger a família. Você me trancou como um animal, te mantive segura. Foi Rafael quem interrompeu a reunião familiar tóxica. Chega, disse ele, colocando-se entre o pai e as mulheres. Acabou, pai. Sabemos de tudo. Sabem de quê exatamente? Dos assassinatos, da lavagem de dinheiro, da rede de corrupção, que você construiu ao longo de décadas. Rafael colocou uma pasta sobre uma mesa próxima e temos provas de tudo. Eduardo olhou para a pasta, depois para os filhos. Vocês realmente acham que podem me chantagear? Não estamos tentando chantagear, disse Elisa, aproximando-se. Estamos te dando uma chance de confessar, antes que façamos
Isso publicamente. E quem é você para me dar chances, querida? A filha da mulher que tentou me roubar? Sou a mulher que carrega seu neto. A revelação caiu como uma bomba no ambiente já tenso. Eduardo recuou meio passo, os olhos indo de Elisa para Rafael. Impossível. Muito possível, disse Rafael. E se você tentar nos machucar, estará matando a próxima geração da família. O filho de uma traidora nunca será um Santos. Será o único Santos inocente, replicou Isabela, a única esperança de redenção para nosso nome. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, claramente calculando suas opções. Finalmente sorriu, um sorriso frio e calculista que fez todos recuarem instintivamente. Vocês cometem um erro fatal, disse ele. Assumem que me importo com redenção. Foi então que Elisa compreendeu que nunca havia existido uma forma pacífica de terminar aquilo. Homens como Eduardo Santos não negociavam, não se rendiam, não reconheciam derrota. Eles apenas destruíam tudo ao redor quando percebiam que não podiam vencer. Matem todos, ordenou Eduardo aos capangas. Mas Isabela havia antecipado aquilo também. Agora! Gritou ela. As janelas do térreo explodiram simultaneamente quando atiradores de elite da Polícia Federal invadiram o prédio. A operação havia sido planejada nos mínimos detalhes. Isabela realmente havia passado 5 anos organizando não apenas sua fuga, mas a queda completa de seu pai. Na confusão que se seguiu, com tiros, gritos e fumaça preenchendo o ambiente, Elisa se viu protegida por Rafael, enquanto Isabela calmamente entregava evidências aos agentes federais. Está acabado, sussurrou Rafael no ouvido dela. Finalmente acabou. Eduardo Santos foi preso junto com 12 associados. Nos meses que se seguiram, a rede de corrupção que ele havia construído desmoronou como um castelo de cartas. Políticos renunciaram. Empresários fugiram do país. Obras de arte foram devolvidas a seus donos legítimos ou herdeiros. Elisa e Rafael se casaram em uma cerimônia simples em uma praia do Nordeste, longe de toda a atenção da mídia. Isabela serviu como madrinha, e pela primeira vez em anos os irmãos Santos pareciam uma família real. Seu filho nasceu em uma manhã ensolarada de dezembro, saudável e perfeito. Eles o chamaram de Gabriel, um nome que significa mensageiro de Deus, porque ele havia trazido esperança a uma família que havia perdido toda a esperança. Ele nunca saberá sobre os crimes da família, disse Elisa, embalando o bebê enquanto observavam o pôr do sol da varanda de sua nova casa. Saberá sobre nossos erros, corrigiu Rafael. Mas também saberá sobre nossa redenção e sobre o amor, acrescentou Isabela, que havia decidido ficar perto para ajudar a criar o sobrinho, principalmente sobre o amor. Elisa olhou para as 2 pessoas que haviam se tornado sua família, o homem que havia destruído sua vida antes de salvá-la, e a mulher a que havia quase os traído antes de se tornar sua aliada mais forte. Não era uma família convencional, mas era uma família escolhida. Uma família construída sobre verdade, redenção e a decisão consciente de ser melhor do que o passado. Gabriel Santos, murmurou ela, beijando a testa do filho. O primeiro Santos livre. E quando o bebê abriu os olhos, cinzentos como os do pai, mas com uma inocência que prometia um futuro diferente, Elisa soube que algumas histórias de amor realmente podem mudar o mundo. Mesmo quando começam com mentiras, podem terminar com verdades tão poderosas que transformam não apenas 2 pessoas, mas gerações inteiras. O legado dos Santos havia sido escuridão por décadas, mas talvez finalmente pudesse ser luz. A herança viva não era apenas um bebê. Era a esperança de que o amor poderia ser mais forte que o medo, a verdade mais poderosa que as mentiras e que mesmo as famílias mais sombrias poderiam encontrar. Redenção através de uma nova geração disposta a escolher um caminho diferente. E quando Gabriel deu seu primeiro sorriso, Elisa soube que todas as dores, todas as traições, todas as batalhas haviam valido a pena. Porque às vezes, para criar algo verdadeiramente belo, primeiro é preciso destruir tudo o que é podre. Eles haviam destruído um império de corrupção,
e, em seu lugar, haviam construído uma família baseada no amor. Era um final que nenhum deles havia previsto quando tudo começou, mas era o final que todos mereciam.